Participar da entrevista de hoje, nós convidamos os jornalistas Felipe Moura Brasil, de O Antagonista e da Rádio Jovem Pan, Constança Rezende, do jornal Estado de São Paulo, e o meu colega do SBT, Tiago Nolasco. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela presença nesse domingo aqui no nosso programa. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento aqui através do SBT. Obrigado pelo espaço. Primeira pergunta é a seguinte: como o senhor pretende aproveitar esse capital político que a urna te deu para fazer política lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Representando uma parcela tão grande da população, né, Débora, a gente chega com muita moral dentro do Congresso. Eles esperam muito de nós. E além da situação de eu ter sido o deputado mais votado da história do Brasil, ainda contam os fatos de eu ser o líder do PSL e filho do próximo presidente, Jair Bolsonaro, que toma posse em janeiro. Então, a gente chega com bastante moral e é uma oportunidade que a gente tem de colocar adiante, de pautar projetos que a sociedade espera, como, por exemplo, o combate à corrupção, acabar com essa inversão de valores. A gente viu o tanto de pauta que nós discutimos no Congresso e que não afetam diretamente a vida da maioria da população. Como o quê, por exemplo? Como, por exemplo, colocar uma educação com a disciplina rígida, como, por exemplo, por que é que faltam os recursos nos hospitais? Será que a gente não pode fazer uma transferência desse bolo tributário direto para os municípios, direto para os estados, sem passar através dos ministérios? Porque é muito mais fácil um cidadão ali acessar um vereador ou um prefeito do que um deputado federal ou um senador lá em Brasília. Então a gente tem que mudar esse jogo. Essa é a visão, inclusive, do Paulo Guedes, né, quando ele fala em mais Brasil e menos Brasília. O futuro ministro da Economia. Sim, o futuro ministro da Economia. E é assim que a gente tem que colocar adiante, né? Fora, né, obviamente, a gente fala muito de segurança pública, em dar uma maneira para o nosso policial, de fato, combater a criminalidade, bem como o cidadão poder exercer, de fato, a sua legítima defesa. Porque vale lembrar, Débora, que o Estatuto do Desarmamento, quando foi aprovado em 2003, estava no auge do mensalão. E em 2005, no referendo, aproveito até para falar aqui, que teve mais votos o não em 2005 do que qualquer outro presidente na história do Brasil. Foram 59 milhões de votos. O Jair Bolsonaro teve agora 55 milhões, né? Quase que empate técnico com Lula. Então é isso daí que a gente pretende mudar a partir do ano que vem. Deputado, seu pai foi confrontado muitas vezes durante a campanha sobre a questão da governabilidade. O senhor assume pelo PSL, o partido que formou a segunda maior bancada, atrás do PT só, na Câmara dos Deputados, com 52 deputados. O PT fez 57. Qual é a sua perspectiva para angariar apoio para os projetos do governo? A gente tenta trabalhar, além dessa questão da bancada, Felipe, que, convenhamos, acho que ninguém acreditava que o PSL fosse ter uma bancada tão grande, uma resposta tão significativa nas urnas esse ano. Fizemos uma bancada de 52. Além disso, existem alguns outros deputados que estão em partidos que vão morrer a partir do ano que vem, pela cláusula de barreira, partidos que não terão mais o tempo de televisão nem o fundo partidário. Então a gente acredita que a nossa bancada consiga subir um pouco mais e, com o peso dela, a gente consiga trabalhar também com outros partidos. Por exemplo, a gente pode apoiar uma candidatura para a presidência da Câmara que não seja do PSL, trazendo assim mais outros partidos para a base do governo. Então é dessa maneira. E não só da questão partidária. Podemos também trabalhar a questão das bancadas. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada dos produtores agrícolas. E é dessa maneira que a gente pretende fazer. Todas essas são mais simpáticas ao seu pai. Sim, exatamente. Eu acredito até, Felipe, que é mais fácil você trabalhar ali dentro com as bancadas do que necessariamente com os partidos. É que, tradicionalmente, o modelo, que a gente, inclusive, é muito crítico, né, e pretende extinguir a partir do ano que vem, o modelo do toma lá da cá, os partidos tinham muita força. Porque o líder, ou o presidente, ou o chefe do partido, negociava diretamente com o presidente da República os ministérios. E, em troca, ele oferecia a bancada do seu partido para apoiar o presidente dentro da Câmara. A gente pretende mudar isso. A gente pretende fazer uma nomeação independente dos ministros, como tem sido feito até agora, e atender às pautas dos deputados e senadores. Então, por exemplo, um deputado que seja da bancada do agronegócio, se nós melhorarmos ali a escoação dos produtos e atender a base eleitoral dele, a gente traz mais um deputado e mais uma bancada para dentro do governo. É assim que a gente pretende trabalhar. Constança. Ainda dentro do Congresso, o